estamos sem energia. Não sei de fato o que aconteceu, como eu disse para vocês, mas nós estamos medindo todas as ferramentas aqui, nos esforçando bastante. Conectamos um outro celular aqui em casa agora, para que você possa acompanhar diretamente essa live aí, tá? Na sua casa. Como disse, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a honra, a glória e o louvor por todos os séculos sejam dados ao Teu nome. Que nesta hora bendita o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, em nossos lares, trazendo discernimento, trazendo compreensão e ao mesmo tempo nos abençoando com toda sorte de bênção. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através desse estudo, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Desde já nós oramos e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aí no Facebook, podem sinalizar, estão me vendo, ouvindo normalmente. Eu disse para vocês, nós estamos com um problema na nossa rede elétrica, nós estamos transmitindo ao vivo agora, mas com uma luz de emergência. E gostaria de saber se vocês estão vendo e ouvindo normalmente aí. Vocês que estão no Facebook, tudo ok? Vocês do Instagram? Bom, nós vamos dar continuidade, agradecidos a Deus, tá? Mesmo com esse momento difícil aqui, sem energia elétrica, mas usando da ferramenta da tecnologia do Facebook, nós vamos apresentar para vocês essa live. Estou vendo que o Instagram está aqui congelado, mas o Facebook está tudo ok, tá? Hoje nós vamos falar sobre o livro dos livros, mais conhecido para nós cristãos como a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu tenho dito e sempre comentado em nossa igreja que a última palavra vem do Senhor, porque eu acredito nas promessas de Deus. E sei que Deus tem controle de todas as coisas, Deus não abriu mão da sua autoridade, e para nós cristãos a Bíblia, ela é a regra de fé e prática para todos nós. E é na palavra de Deus que nós temos que buscar conhecimento. É na palavra de Deus que nós temos que buscar fundamento para a nossa existência, para o nosso modo de viver e também para as nossas ações serem bastante coerentes com tudo aquilo que ensinamos, com tudo aquilo que pregamos e, de fato, que a gente seja na prática aquilo que nós ensinamos, aquilo que falamos, pregamos, que a gente possa ter como estilo de vida no nosso modo de viver. E a Bíblia ela é o livro dos livros, ela é o nosso manual. A Bíblia ela está presente nos céus e aqui na terra. Graças a Deus que Ele nos deu a graça de poder receber através da sua palavra todos os ensinamentos para que a gente possa viver uma vida cristã com muita coerência. E como manual a Bíblia tem nos ensinado a vontade de Deus. Ela tem trazido para nós princípios, valores, para que a gente possa, no dia a dia, entender que nós somos orientados, somos governados pela palavra de Deus. Ou seja, nós não estamos sós nesse mundo. Deus nos concedeu a sua palavra para que a sua palavra esteja no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caminhar, e que cada um de vocês, cristãos, entendam que nós estamos diante de uma situação onde Deus permanece no controle de tudo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia ela é o nosso manual e ela sempre foi e será a palavra de Deus. A Bíblia ela existe e ela está desde os primórdios entre nós, para que Deus continue falando com seu povo, para que Deus continue usando de misericórdia, de bondade e de graça. Mas nós percebemos nos dias de hoje que há um desinteresse dos cristãos pelo uso da Bíblia. Há poucos cristãos que têm buscado na Bíblia como ferramenta um livro de orientação, um livro que nos leva a viver e entender a vontade de Deus.
E por isso muita gente tem errado, muita gente tem pecado contra Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não temos a Bíblia, ou deixamos a Bíblia, nos desinteressamos pela Bíblia, significa dizer que nós estamos errando, porque não teremos iluminação, não teremos orientação, não teremos a direção de Deus para a nossa vida. Se o meu povo perece por falta de conhecimento, essa seria uma das maiores implicações que eu vejo, porque não só a ignorância, o afastamento do conhecimento da palavra de Deus leva o ser humano a pecar, mas esse povo passa a perecer. Passa a perecer porque não confia mais em Deus, não acredita mais em Deus, não tem Deus na sua vida como Senhor e não coloca mais a Deus no seu coração por falta dessa palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós estivermos cheios da graça de Deus por meio da sua palavra, certamente nós teremos mais do que necessário uma caminhada orientada nesse manual que é a Bíblia. Eu queria fazer uma pequena pausa para dizer aos irmãos, se vocês não estiverem através do Instagram conseguindo acompanhar, você pode entrar no Facebook agora, é só procurar Alexandro Rocha, eu estou ao vivo. A Andresa está me dizendo que o Instagram está tudo ok, então que bom, vamos continuar então. O segundo ponto nessa introdução é que a Bíblia como manual, ela traz para nós uma orientação máxima para a nossa vida. E nós devemos explorar de tal forma que você retenha no seu coração todas as orientações. Eu, pessoalmente, quando eu compro um objeto que vem com manual, eu costumo ler esse manual. E eu leio esse manual de capa a capa, porque eu entendo que se eu ler o manual, eu vou poder explorar melhor todos os seus recursos. Isso significa dizer que eu vou conhecer passo a passo. Assim deve ser a Bíblia para você que é cristão. Assim como nós precisamos ler um manual para dominar todos os recursos, todas as ferramentas, para que a gente aprenda a manusear todo objeto que para nós vai ser funcional, a Bíblia deve ser também para nós assim um livro que a gente deve conhecer de capa a capa. Talvez você sinta dificuldade em ler a Bíblia por problemas de vistas, mas você pode ouvir a Bíblia com seu coração. Eu entendo que a fé vem por ouvir, também por ouvir a palavra de Deus. O que você precisa é colocar no seu coração todos os dias a palavra de Deus. Devemos dar à Bíblia maior importância porque ela não é um livro qualquer. A Bíblia é o livro da palavra que contém vida eterna. Deus se revela através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém palavras de vida eterna. Todos nós precisamos diariamente buscar na Bíblia a orientação que a gente precisa, para que a gente continue crescendo, aprendendo, vivendo e vivenciando essa orientação, essa vontade de Deus que é soberana, que é acima de todas as coisas para nós, aquilo que Deus já tem desde os primórdios, com toda a sua soberania, criado para que a nossa vida possa ser uma vida coerente, uma vida capaz de transmitir na prática todos os ensinos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos na palavra de Deus. Por que então você acha que devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa pergunta, embora seja muito simples, tem um desafio muito grande, porque não é fácil crer nos dias de hoje na Bíblia. Há uma diversidade de informação, há uma diversidade de orientação filosófica, de teorias antropológicas, culturais. Não que essas ferramentas para a ciência seja ou deixa de ser para nós funcional, pelo contrário, elas devem ajudar e agregar. Mas a Bíblia não pode perder a sua máxima, a sua centralidade, porque a nossa fé é cristocêntrica. E é através da Bíblia que nós conhecemos a revelação da palavra que vem de Deus para a vida da igreja, para a sua vida, que é um cristão, para a minha vida, que sou pastor, um pastor cristão. E por isso nós devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Gostaria muito que você entendesse nesse momento que há várias razões pelas quais devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu gostaria de dizer para você que a Bíblia ela é
a palavra de Deus porque ela existiu ontem, ela existe hoje e ela existirá sempre, nunca passará. Tudo passará. A existência eterna de Deus, não. E é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos traz a revelação de que Deus existe, de que Deus estará sempre com o seu povo. Que você entenda que a Bíblia nunca passará. A gente aprende e recita muito na igreja que tudo passará, mas a palavra de Deus existirá, permanecerá para sempre. E essa é uma grande verdade. Ela está guardada nos céus. No Salmo 119, 89, nós aprendemos que a Bíblia de Deus está guardada também no céu. A palavra que Deus instituiu para nós, ela é eterna, ela é duradoura, ela existirá para sempre. E a palavra de Deus deve estar no seu coração como também está nos céus. A Bíblia, e por ela nós devemos crer que assim como tudo passará, menos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que Deus designou, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para a igreja, entenda por certo que Deus sempre vai escrever uma história onde os seus planos não podem ser frustrados. Eu gosto muito de recitar na igreja, e vocês sabem disso, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus instituiu, Deus designou a sua palavra para que ela estivesse em nosso meio, é porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, deve ser preservada, deve ser cultivada, deve ser ensinada em casa, com seus filhos, com seus familiares, com sua esposa, cônjuges, filhos e filhas, pais, mães. Devemos cultivar a palavra de Deus. Cultive sempre a palavra do Senhor. Coloque no seu coração. A Bíblia, ontem, hoje e sempre, também tem um propósito eterno. Essa segunda característica que eu gostaria de dizer para vocês, que a Bíblia é o livro dos livros, porque ela contém palavras eternas, palavras que serão eternizadas no nosso dia a dia. Na nossa vida cotidiana, a gente pode vivenciar e ver que Deus continua realizando a sua vontade. E a sua vontade é uma vontade que nunca falhará, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia é o livro dos livros porque ela contém um propósito eterno. Nela nós encontramos a base da nossa fé. É na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que nós encontramos a crença cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. E não pode ser diferente, porque é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantas vezes nós recitamos na igreja: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós ensinamos, pregamos, oramos e reafirmamos que de tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e há um propósito eterno. Nela nós encontramos a base da sua fé, da minha fé, da nossa fé, que é uma fé cristocêntrica. Nela encontramos como palavra de fé uma palavra também de esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê que Deus existe deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus gera para nós esperança. Esperança que nós estamos todos os dias cultivando, mesmo nesse momento difícil de quarentena, momento tão complexo, momento onde as pessoas estão assustadas, estão preocupadas, mas nós temos esperança de que tudo passará. E o que vai permanecer para sempre é a vontade de Deus, que é única, que é exclusiva. Vontade essa que nos dá orientação, discernimento, sabedoria. E mesmo nesse momento onde nós estamos em isolamento social, ela nos conforta, porque a gente sabe que tem um Deus que não abriu mão da sua autoridade, que não abriu mão da sua soberania, que tem nas suas mãos o controle de tudo, e que nada pode passar sem que ao menos a sua vontade seja concluída. Vontade essa que está escrito no livro da vida. Passará céus e terra,
mas a minha palavra subsiste para sempre. Esse é o nosso Deus. Do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Portanto, eu gostaria que você trouxesse nesse momento esse sentimento de esperança, que você continue acreditando. Nada fugiu ao controle de Deus, nada está fora do seu controle, porque Deus é eterno. Deus está tão certo, tão vivo como o ar que nós respiramos. Ele é a nossa estrela da manhã e é na palavra dele que nós aprendemos todos os dias que devemos cultivar, devemos buscar nela fortaleza que traz para nós um amparo, uma segurança. Por isso ela gera em nós esperança. A palavra de Deus nos faz encontrar nela vida eterna. Em João 3,36, nós sabemos que quem tem o Filho tem a vida eterna, a eternidade de Deus, a palavra que eterniza aqueles que acreditam, aqueles que confiam. Quando a gente fala de confiança, a gente lembra de tantas passagens bíblicas. E eu tenho certeza que aquela que mais nos resguarda é que a gente precisa ser fiel até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida eterna. A palavra de Deus nos traz vida eterna. Ela nos garante que nós somos contemplados por uma vida eterna. Você precisa somente ser fiel, ouvir a palavra, guardar no seu coração essa palavra. Palavra essa que é a Bíblia, o livro sagrado, o livro dos livros. E nós não devemos conhecer o livro somente pela capa, mas pelo seu conteúdo. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você nesse momento, tá certo? Nas duas câmeras, tanto no Face quanto no Instagram. A Bíblia é o único livro que você lê e você tem a certeza que o autor deste livro está do teu lado. Olha só que maravilha! Enquanto você lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é o único livro que você sente a presença do autor, ele está do seu lado. E mais do que isso, iluminando a sua mente para que você aprenda, para que você entenda, para que você compreenda os valores eternos, que só na palavra de Deus, no livro dos livros, a Bíblia Sagrada, nós aprendemos. A Bíblia, ela é ontem, hoje e sempre, a palavra de Deus que nos inspira a acreditar profundamente que ela foi divinamente inspirada por Deus. É certo que qualquer historiador, qualquer filósofo, ou qualquer um que se interesse em fazer uma apologia contrária àquilo que eu estou dizendo, certamente ia fazer com que fosse dentro do tempo, na cultura, colocado a Bíblia na sua expressão máxima como livro que foi criado, organizado pelos homens. Mas eu duvido que este livro chamado Bíblia tenha sido organizado de qualquer jeito, sem orientação, sem inspiração. Nela está organizado, está planejado o plano de salvação, o plano que traz para nós uma percepção de que nós somos miseráveis, comiseráveis do pecado. Pecado esse que tem maltratado, destruído vidas. E mais do que isso, o nosso adversário que veio para matar, roubar e destruir. Ele é perito em destruição. Quantos lares, quantas famílias foram destruídas porque houve apenas uma brecha. Não precisou uma porta, uma janela aberta, apenas uma brechinha. E ele foi lá, entrou e destruiu. A Bíblia nos mostra o quanto nós necessitamos desse plano de salvação, porque somente Deus nos dá as forças para lutar contra o nosso adversário maior e declarar para ele que os seus dias estão contados. Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo diz que não tardará o Senhor teu Deus em esmagar a cabeça da serpente embaixo dos vossos pés. Há uma promessa contida na palavra de Deus. O nosso adversário já está vencido. Por isso que o apóstolo Paulo disse que em Cristo eu sou mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece.
Deus é para nós a fortaleza, a garantia que nós teremos por certo, que nele e para ele todas as coisas convergem para a glória do seu nome. É uma maravilha a gente poder estudar a Bíblia, falar da palavra de Deus como um livro dos livros, um livro que traz para nós inspiração diária, para que a gente continue trabalhando, lutando em favor de uma causa maior que é o reino de Deus. E digo mais para vocês que nesse momento me ouvem, a Bíblia, não por homens, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez parte. Ele estava ali presente. Lembra da promessa de Jesus que disse que iria, mas deixaria um paráclito, um consolador. Ele haveria de ensinar todas as coisas. E nós cristãos que temos a Bíblia como palavra de Deus, como aquela que contém, que é a palavra de Deus, nós temos a certeza que o Espírito Santo esclarece. O Espírito Santo fala ardentemente aos nossos corações que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, ela é além de um manual, ela é um livro de fé e prática para todos nós. Por isso que nós insistimos como reformados de uma tradição, de uma teologia reformada, que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Por isso, assim como disse Jesus, que nós devemos examinar as Sagradas Escrituras, nós devemos reter em nosso coração o ensino dessa palavra, a palavra de Deus, que hoje nós estamos aqui estudando com vocês. Nela nós encontramos o testemunho de Pedro. Lembra do que Pedro falou? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas, para anunciar a maravilhosa luz. Esse é o nosso testemunho. Assim como Pedro testemunhou, foi uma testemunha ocular, esteve presente nos momentos em que Jesus operou tantos e grandes milagres, que às vezes fogem da compreensão humana, extraordinários, que transcendem a nossa própria certeza de como o ser humano podemos às vezes acreditar quem é este, que até os ventos e tempestades lhe obedecem. Eu lhe respondo, esse é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o Filho da promessa, aquele que morreu no seu lugar, que morreu no meu lugar para nos dar vida, a vida em abundância. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém palavras de vida eterna, é o livro dos livros, e nós devemos buscar nela direção diariamente, devemos buscar nela fortaleza, precisamos aprender com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o livro dos livros, como manual diariamente, que muito tem nos ensinar, que muito fará por nós e que muito mostrará quando nós estivermos errados. Nela não só encontramos o testemunho de Pedro, encontramos o testemunho de Paulo, que apesar de não ter a mesma percepção do que viu os olhos de Pedro como testemunha ocular, que esteve do lado de Jesus, mas Paulo foi contemplado pela iluminação do Espírito Santo. Foi o mesmo que disse, toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus. Olha só que testemunho lindo. O apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear a palavra da verdade. Lembra do que falamos no início? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que maravilha! O apóstolo Paulo vivenciou um dos maiores testemunhos. De perseguidor passou a ser perseguido em uma única razão pela qual entregou sua vida. A sua vida foi transformada por Jesus Cristo. E ele passou a crer e acreditou tanto que por todos os cantos desse mundo, aonde ele pôde chegar, ele foi e levou essa mensagem, essa palavra de vida eterna. Falou para todas as pessoas que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus tinha transformado a sua vida. Foi um dos maiores pastores de igreja.
E paulatinamente ele foi levando o evangelho sem nenhum recurso. Tudo era escasso, transporte, comunicação, mas ele não hesitou. Ele saiu peregrinando em meio a todos os desertos, acreditando e tendo por convicção que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, o testemunho deixado por Jesus era a única razão pela qual ele tinha certeza da sua fé e da sua crença. Tanto é que ele diz que se hoje morresse em Cristo, para ele era lucro. A sua fé, a sua crença. E é na palavra de Deus que nós estamos estudando, que nós aprendemos esses testemunhos. E por ela nós somos orientados. Nós temos o testemunho de Pedro, nós temos o testemunho do próprio Paulo, nós temos o testemunho de Jesus, nós temos o testemunho do Espírito Santo, nós temos o testemunho do próprio Deus. Se voltarmos ao Antigo Testamento, nós temos o testemunho de grandes homens, os nossos patriarcas, homens que viveram pela fé. Lembra de Noé? A Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem justo, um homem íntegro, que dava bom testemunho entre os seus contemporâneos. Era um homem que tinha bondade, um homem que agia com justiça, um homem que tinha no seu coração obediência. E por isso nós recebemos, através da missão de Noé, um novo mundo, uma nova história, a aliança de Deus, marcando naquele momento que Deus permitiria que a gente sobrevivesse sobre a terra, mesmo sabendo que éramos pecadores. E a bondade de Deus foi tão grande que Ele nos traz Jesus, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E é lá na teologia paulina, quando Paulo diz, e nós aprendemos que por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação de Deus. Porque onde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Nós temos a grande certeza nesse momento, que a Bíblia, ela é palavra de Deus, ela é eterna, porque ela continua a nos ensinar e reafirmar para nós que o testemunho que ela nos apresenta é verdadeiro. A palavra de Deus deve ser absoluta. Não estou querendo dizer que você seja uma pessoa alienada, extremada, que você seja uma pessoa humilde, sensível à voz de Deus. Nós não precisamos usar da palavra de Deus para condenar ninguém. O único juiz chama-se Jesus Cristo, e é Ele que está sentado à direita de Deus Pai, que julgará todas as pessoas, mas nós devemos nela e por ela aprender os valores de vida eterna. E considere na tua caminhada cristã, a Bíblia nos oferece ferramentas para que a gente aprenda a ter humildade, a reconhecer que a nossa vida ela existe por causa da bondade, por causa da misericórdia do Senhor, porque Ele é o único que está interessado em manter você vivo, onde a sua saúde seja o ponto máximo. Às vezes nós adoecemos porque somos teimosos. Nós não sabemos o quanto Deus tem zelado por nós, pela nossa vida. E eu posso garantir para você que o Senhor, Ele mesmo declara que o teu choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma fonte de esperança. Ela é e sempre conterá a palavra eterna. A Bíblia, ela está completa. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A Bíblia é um livro completo. Na Bíblia nós temos tudo o que já precisamos. Tudo que Deus, assim pela sua vontade eterna, deixou para nós, para que a gente seguisse, a gente compreendesse que ela fosse e sempre estivesse como palavra que ilumina o nosso caminho. Lembra do que o salmista diz? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A Bíblia está completa. Nada deve ser acrescentado. Nada deve ser acrescentado, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. E assim como o versículo 19 também diz que nada deve ser diminuído. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. No alfabeto grego, a palavra que nós aprendemos inicialmente,
A primeira letra é o alfa, que é o início do alfabeto. E o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Por isso, em Apocalipse está escrito que ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, ele é o início e também ele é o fim. Lembra do que está escrito em Mateus 28, 18 a 20? Lá está escrito que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus dizendo. E de, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulos em todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí diz, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, até o fim. O grego nos traz a palavra como um fim, como telos, o final de todas as coisas. Lembra do que o apóstolo Paulo também diz, que haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nada devemos acrescentar e nem tampouco diminuir, porque a palavra de Deus, a Bíblia, o livro dos livros, esse manual que nos ensina a viver todos os dias coerentemente, de acordo pela vontade de Deus, a praticarmos sempre os seus ensinos, é a mesma palavra que hoje se atualiza na nossa caminhada cristã. Portanto, devemos dar a Bíblia como referência de um manual, de um livro, algo muito especial, assim como tem sido a oração, assim como tem sido para você a necessidade de orar, de manter essa chama viva. Eu disse numa das lives que a oração é o nosso oxigênio da fé. Ela nos leva a alimentar a alma. Assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver, a nossa alma precisa de oração. E nós precisamos, para cultivar a nossa fé, da palavra de Deus. Algumas vezes disse na igreja, contando uma história, sobre o que seria mais importante, a gente ler a Bíblia ou a gente orar. O que você acha, você que está nos ouvindo nesse momento? Para você, o mais importante é orar ou ler a Bíblia? Para você, é mais importante orar ou ler a Bíblia? Se você disse que são as duas coisas, você está certo. Nós precisamos orar e precisamos ler a Bíblia. Por quê? Imaginemos um pássaro. Alguém já viu aí um pássaro voando com asa só? Não, porque o pássaro precisa das duas asas. Se você quer conquistar voos altos, se você quer estar sempre no centro da vontade de Deus, você precisa orar e precisa ler as Sagradas Escrituras. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais nesse momento. Porque nós devemos crer que a Bíblia ela é a mesma de ontem, de hoje e de sempre. Eu vou repetir a pergunta. Por que devemos crer que a Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre? Por que devemos ter a Bíblia como nosso manual que nos leva a reconsiderar as nossas presunções, as nossas intenções, aquilo que avaliamos como certo, como correto, porque ela é a palavra de Deus, e Deus existe e existirá sempre. Tudo vai passar e Deus vai permanecer para sempre. E a sua palavra é palavra eterna. A palavra de Deus, a Bíblia, o livro dos livros é para nós um manual de vida eterna. Por isso nós precisamos cultivar todos os dias. E a Bíblia deve ser para você sempre um manual que existiu ontem, hoje e sempre existirá. Deus vai estar presente por essa palavra onde Ele se revela. Na teologia nós aprendemos que de maneira especial Deus se revelou através do seu Filho amado. O Verbo se fez carne. Deus se revelou também através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras, e continua se revelando quando você lê, quando você busca no entendimento de Deus, que a palavra que você vai ler é uma palavra santa, uma palavra orientada por Deus, que traz significado para a tua vida cristã, que faz você mudar de ideia, porque faz você mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, substituindo todos eles
pela própria vontade de Deus. Não que você não deva ter autonomia, tomar decisões, mas as nossas decisões devem ser decisões coerentes, centradas na vontade de Deus, para que a gente saiba que se nós estamos fazendo algo para o bem da nossa vida, em primeiro nós estamos fazendo porque Deus está no centro dela. Gostaria de dizer para você que a Bíblia nunca passará. Ela tem um propósito eterno na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. A Bíblia ela foi divinamente inspirada por Deus, porque ela é uma palavra que vem do coração de Deus para a vida do seu povo, para a vida da igreja, para a vida de todos aqueles que se sujeitam à centralidade dessa palavra. Comumente nós insistimos em dizer que a centralidade dessa palavra é aceitar a vontade de Deus, é saber que Deus é soberano, que Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus já tem um plano para a tua vida e que nada pode frustrar, ainda que você tenha passado por momentos difíceis, momentos tão complicados, quem sabe até passando pela dor, pelo sofrimento, pela perda, mas Deus está no controle. Quando a gente entende que Deus é Senhor da nossa vida, a tua palavra é aquilo que nos orienta, é o manual de vida eterna, nós temos a certeza que tudo passará, mas a vontade de Deus será plena, a vontade de Deus será eterna. Finalizo dizendo para vocês, de uma forma muito simples, que tudo passará, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E lembrando do salmista, lá no Salmo 1, quando ele diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Portanto, queridos irmãos e irmãs em Cristo, o nosso desejo nesse momento é que esse estudo tenha trazido para você alguns ensinos estes que sejam tão suficientes para você acreditar que a Bíblia, o livro dos livros, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual de orientação, um livro que enriquece a nossa vida. E nela nós encontramos palavras de vida eterna, encontramos o plano de salvação, encontramos Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Na Bíblia, no livro dos livros, nós encontramos Deus falando, Deus ensinando, Deus mostrando, Deus orientando, Deus realizando toda a sua vontade. Passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Porque a Bíblia nunca passará. A Bíblia tem um propósito para a tua vida. E esse propósito é fazer com que você conheça que Deus é amor. Amor este que nós aprendemos em João 3,16. De tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a Bíblia nos traz o cumprimento para aquele que crê em Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não pode herdar a vida eterna, a vida que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia traz para nós como promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria chamar a sua atenção, você que chegou há pouco tempo na nossa live, que quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, observem que o objeto direto está no singular. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você não vê, não ouve e jamais lerá Jesus é as verdades, ou são as verdades.
as vidas, os caminhos, porque não há as verdades. Existe a verdade. A verdade revelada na palavra de Deus, na Bíblia, o livro dos livros. A vida, porque somente um morreu por nós. Deus olhou lá de cima, não viu um sequer justo. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus usou de bondade, de misericórdia. E através de uma única vida, o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que a gente vivesse e tivesse a vida nele, vida plena e vida eterna. Portanto, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E digo mais, conforme a Bíblia nos ensina e recitamos aqui, ele é o único caminho. Não existe os caminhos. O objeto direto não está no plural, e sim no singular. Ele é o caminho. Por que o caminho? Porque somente nele e através dele você chega aos céus. Você chega até Deus. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos na Bíblia. E é através da Bíblia, a palavra de Deus, que nós aprendemos que Jesus Cristo é eterno. Curve sua cabeça nesse momento, nós vamos ter uma palavra de gratidão, uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento de estudo bíblico, através da nossa escola dominical, online, e cada um em sua casa, em seu lar, que pôde acompanhar, certamente ouviu para a sua vida uma palavra através de um estudo, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela é o livro dos livros, é o manual para todo cristão. E ela contém palavras de vida eterna. Curve sua cabeça. Querido Deus, abençoa a cada um dos irmãos, das irmãs, dos meus amigos, amigas, familiares, família, todos que participaram dessa live, aqueles que entraram, que saíram, aqueles que permaneceram até o presente momento. Que a tua graça chegue ao seu lar, à sua casa, à sua família, trazendo alegria, paz e a certeza de que em Jesus tudo nós podemos, porque Ele é quem nos fortalece. Haverá um momento que voltaremos a cantar, a sorrir, nos alegrar na igreja, no templo, como a tua palavra nos ensina, e nós temos a certeza e nunca vamos esquecer. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Mas o nosso lar nesse momento é a casa do Senhor. É o templo separado para levar aos céus a nossa oração e te agradecer, porque o Senhor não está nos impedindo de cultuar a tua presença, de estudar a tua palavra. E graças à tecnologia, através da instrumentalidade, da ciência que o Senhor concedeu ao ser humano, nós temos a possibilidade de levar aos lares cristãos e aqueles que nos ouvem, que Tu és o único verdadeiro Deus, Tu és o Senhor da vida. E o nosso desejo neste momento é que o Senhor abençoe toda a palavra que nós estudamos e que essa palavra se encontre no coração dessa família, desse lar, dessa casa que nos ouve. Este é o nosso desejo, também a nossa oração. Nós agradecemos desde já e oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Nós encerramos aqui agradecendo a Deus pela sua vida que está conosco, convidando você para as 19h30, nós estaremos de volta, trazendo uma palavra pastoral para o seu coração, trazendo para o seu coração uma palavra de Deus, para que você e sua família
possa ser abençoado, e essa será uma maneira pela qual nós estaremos no culto online, agradecendo a Deus, cantando, louvando ao Senhor e trazendo para o nosso coração uma palavra de esperança. O nosso desejo é que você se sinta fortalecido, se sinta abençoado e que a graça do nosso Deus seja sobre vocês, tá certo? Próximo domingo nós estaremos na igreja, mas como vamos estar ainda em quarentena, nós estaremos, já por questão de orientação, tá, para os irmãos e as irmãs, vamos estar orientando vocês na próxima live, durante a semana, que nós teremos o nosso momento de Santa Ceia ao vivo, tá? Nós faremos com todos os lares, com todas as famílias, estaremos dando orientações, você só vai precisar, tá certo, providenciar pão, suco de uva ou vinho, e nós faremos, tá certo? Uma grande live ao vivo celebrando a ceia do Senhor, e na sua casa o pão, o cálice será abençoado, você e a sua família tomará da ceia do Senhor, será fortalecido, será alimentado, e a nossa maior gratidão é porque o Senhor nos concede esse recurso para que cada um se sinta abençoado e não deixe de tomar a santa ceia do Senhor, tá bom? Maiores informações nós estaremos divulgando na próxima live e também nos próximos dias, terça-feira, quinta-feira, os dias que vão anteceder o próximo domingo, que é o domingo de Santa Ceia na presença do Senhor. No mais, queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus e até às 19h30. Deus abençoe a cada um de vocês.